tempo para ler, não. Para mim não dá tempo de leitura também não, professor. Pronto, tá certo. Eu vou fazer o seguinte. Mas vocês leram só os tópicos que eu destaquei? Eu consegui ler 3, eu estava começando o 4º agora. Eu estava no 7º e já fazendo as anotações aqui para questionamento, mas aí... Certo. Já tá... Mas eu vou ter mais cuidado agora a gente para esse prazo. Viu? Tá. Deixa eu só pedir desculpa aqui. Eu terminei chegando um pouquinho mais tarde na aula, porque a discussão da aula de introdução foi bem efusiva, né? Então, assim, terminou ultrapassando um pouquinho o tempo. Botei o link já com atraso, mas vou tentar na próxima terça-feira evitar esse atropelo, certo? Bom, a gente continuando aqui, agora vai falar mais especificamente sobre Antígona, né, que é o último livro de Sófocles, dessa trilogia. Antígona, em Antígona, há uma discussão indubitável sobre o direito, vamos dizer assim, o direito que deve prevalecer ao final. Se é aquele direito posto, aquele direito definido pela autoridade, né, pelo governante, ou se existe um direito que, independentemente da vontade do governante, deve ser obedecido, o que a gente chama hoje de direito natural. Né? Bom, há, por um lado, um cuidado, né, com o que se denominava a época do nomos. O nomos nada mais é do que aquela determinação da lei como ela deve ser concretizada, né? Vamos dizer assim, a corporificação da lei. A lei entendida em seu aspecto humano e laico, certo? Então, independentemente de misticismo, religião, crença, mas a lei que é incorporada, ou que ela é difundida na sociedade a partir do próprio governo ou a partir da própria política. Né? Então, veja que... Pois não. A minha internet deu uma caidinha, aí o senhor poderia repetir essa questão sobre a lei ser aplicada ou não? O nomos, né? Sim, a gente está falando sobre o debate que vai haver em Antígona, né, entre o chamado direito posto, ou direito definido pela autoridade política, e o direito chamado natural, que é o que Antígona termina invocando para ter o direito de sepultar o seu irmão que teve a sua dignidade não reconhecida. Né? Veja que a postura de Creonte, como governante, obviamente, é de defesa do nomos. Quando ele coloca assim, por exemplo, se qualquer um tiver mais consideração por um de seus amigos que pela pátria, esse homem eu desprezarei. Né? Porque eu coloco aí Creonte contra o homem cordial. Essa expressão, vocês devem se lembrar, ela é utilizada no livro Raízes do Brasil, né, de Sérgio Buarque de Holanda. E ao contrário do que muitas vezes a gente imagina ser o homem cordial, quando ele caracteriza o brasileiro, não é um homem que é receptivo, que é carinhoso, que é afetuoso, não é nesse sentido de cordial que é utilizado por Sérgio Buarque, mas o daquele que age com o coração, né? Core. O corde, né? Tem essa raiz etimológica. Qual é aquele homem que age com o coração? É o que age de acordo com o que o coração determina. E muitas vezes o que o coração determina é aquilo que mais apraz ao próprio detentor desse coração. Então, por exemplo, eu tenho um amigo, eu vou beneficiar esse amigo em detrimento de uma pessoa que eu não conheço. Entre preencher os cargos do meu governo com familiares e com pessoas estranhas, eu vou privilegiar os familiares. Né? Isso aí seria o nepotismo, né? Então, é o nepotismo, mas é uma forma de dar voz ao coração. É o coração que está valendo aí. Não é uma razão cega. Entende? E o contrário seria a busca pela imparcialidade? Seria mais ou menos isso? Exato, exato.
Tá. Mas veja que a postura de Creonte é refutar essa emotividade. Ele diz assim, olha, não é porque aqui eu estou diante de um sobrinho que eu vou tratá-lo de forma diferente que eu trataria qualquer outra pessoa. Né? Então, dizer, olha, isso que eu estou a falando. lei... Exatamente, ele busca a lei... a imparcialidade, né? Perfeito. Tá. A lei determina que as pessoas que atentam contra a autoridade, elas não merecem ser sequer sepultadas. Eu vou seguir, portanto, o que a Nomos determina. Né? Mas, o professor, quando ele fala essa frase, se qualquer um tiver mais consideração por um de seus amigos que pela pátria, isso aí não seria mais um chamamento ao patriotismo? Sim, mas veja, o chamamento ao patriotismo não é um chamamento à sua intimidade, entende? Você tem aí um interesse coletivo, não é uma questão própria. No caso, esse pátria aí não seria no sentido da coletividade de uma nação, seria... a coletividade, a coletividade da nação. Veja, qual o sentido aí da palavra? Ele está dizendo o seguinte, se alguém quiser ter consideração, ele estava se referindo à Antígona, né? Ela vai ter essa consideração mais aos seus amigos, ou seja, as pessoas próximas, no caso o irmão dela, do que pela pátria. No sentido de quê? Que a pátria tem uma lei que vale para todo mundo, dizendo que quem atenta contra a autoridade da pátria não merece ser sepultado. E Antígona... Isso que eu estava entendendo, que esse pátria estava no sentido do ordenamento jurídico, vamos dizer assim. Isso, exatamente isso. Isso para justificar porque ele diz o seguinte, olha, se a Antígona sepultar, ela vai ter o mesmo destino do irmão. Então, vai ser morta também. Ismene, que é a irmã de Antígona, diz assim, somos mandadas por mais poderosos e só nos resta obedecer a essas ordens e até a outras ainda mais desoladoras. Ou seja, se a lei for injusta, for desarrazoada, for ignóbil, ela tem que ser cumprida porque é lei. Entende? Seria o Duralex sed lex. Exatamente, perfeito. Exatamente, Duralex sed lex. E Creonte vai defender essa obra, né? Quando ele diz assim, se eu for criar parentes meus na desobediência, inevitavelmente hei de enfrentá-la com maior razão nos outros. Então, assim, se os meus parentes me desobedecerem, imagine que não é parente meu, aí que vai desobedecer mesmo. A anarquia é o mal pior, que é a desconsideração com esse nomos, né, com essa lei humana e imparcial. E o coro, né, aqueles sábios ou aquelas pessoas que poderiam dar razão ao governante, vão dizer assim, o poder para seus detentores não se sujeita a transgressão alguma. Então, o coro queria dizer o quê? Independentemente de quem seja o governante não pode transgredir a própria norma que ele deve fazer valer, né, que ele deve resguardar. Bom, agora a gente também tem o contraponto de Aemon, né, que é o filho de Creonte, que é casado, que iria se casar com Antígono. E aí, o próprio filho falando para o pai, como se fosse assim, pai, se liga, né? Ele diz o seguinte, teu senho inspirador de medo impede os homens simples de pronunciar palavras que te firam seus ouvidos. Eu, porém, na sombra, ouço o murmúrio, escuto as queixas da cidade. Querendo dizer a Creonte, que era o governante, que todo mundo que chegava perto de Creonte era só para bajular, não dizia o que realmente estava acontecendo, o sentimento das ruas, né? Quando Aemon sabia que a própria população refutava aquela postura inflexível dele, né, de não permitir o sepultamento do sobrinho. Aí o debate, né, aquela questão entre pai e filho. Creonte diz, dita a cidade as ordens que me cabe dar, ou seja, a cidade tem que mandar em mim, que eu sou governante. Aí olha a sabedoria de Aemon. Falaste como se fosses jovem demais, ou seja, pai, que ilusão, você é governante, mas do povo, né? E Creonte, devo mandar em Tebas com a vontade alheia da própria população? E Aemon, não há cidade que pertença a um homem só. E
E Creonte, não devem as cidades ser de quem as rege? E Émon replica, ou seja, sozinho, mandarias bem apenas no deserto, num local inabitado, portanto, né? E Antígona, quando se dirige para o coro, vai dizer, eles me aprovariam todos se o temor não lhes tolhesse a língua, para mostrar que até o coro, até os sábios, estavam ali amedrontados diante do poder que Creonte tinha de fazer qualquer coisa, inclusive contra aqueles que o contrariassem, certo? Bom, aí eu faço uma breve exposição sobre a justiça de Aristóteles, né? Aristóteles faz uma distinção lá entre lei particular e lei comum, a lei particular sendo aquela definida por cada povo em relação a si mesmo, justamente as leis de Creonte, a lei estatal, a lei específica de um determinado estado, e a lei comum seria a lei segundo a natureza, ou seja, Aristóteles já divisava uma distinção entre aquela lei que não era própria de um povo, mas que valia para todos os seres humanos, né? E uma lei específica de cada cultura, né? Veja como o coro termina incorporando essa compreensão. Quando diz, somente o céu gerou as santas leis. Não poderia a condição dos homens, simples mortais, falíveis, produzi-las. É uma advertência já mudando o tom, dirigido a Creonte, de que se Creonte insistisse naquela condenação de Antígona, do ato de Antígona, ele contrariaria uma lei muito superior àquela dos próprios homens. Aí Creonte, já dialogando com Antígona, e te atreveste a desobedecer às leis? Antígona, eu não acredito que você desobedeceu uma lei que era muito clara, que eu tinha dito, não sepulte seu irmão. Aí Antígona, mas eu, ou seja, uma instância superior, né, de imortalidade, não foi o arauto delas para mim. Cadê? Zeus já chegou para mim dizendo que era proibido que sepultar meu irmão. Foi você que disse, você é humano, né? E não me pareceu que tuas determinações tivessem força para impor aos mortais até a obrigação de transgredir normas divinas, não escritas, inevitáveis. Não é de hoje, não é de ontem, é desde os tempos mais remotos que elas vigem, sem que ninguém possa dizer quando surgiram, né? Agora, finalmente, Creonte se deu conta. Penso que é melhor chegar ao fim da vida obedecendo às leis inabaláveis. Terminou pagando um preço muito caro, né, pela sua insistência à obediência à lei humana. Eu vou dar um spoiler, porque, afinal de contas, essa história tem 2.500 anos, então, assim, se vocês não souberam até agora, né, eu não vou me sentir tão culpado. O filho de Creonte, Émon, cometeu suicídio, Antígona morreu também, assim, é uma desgraça completa, né? Tudo por causa lá do ancestral do Hélio. Que nem à toa que se chama tragédia grega, né? Exatamente, é uma das tragédias gregas, exatamente. Há também uma indicação por Creonte, né, da desobediência civil. Veja, quando ele diz assim, se mandas mal, não devo. Isso Creonte disse lá em Édipo Rei, contestando Édipo, né? Dizendo assim, olha, Édipo, você está um governante que está mandando mal, então você não tá sendo correto quando está apontando o dedo para mim, né? Curiosamente, o próprio Creonte reprimia Antígona no livro final, invocando a lei humana. Há também uma indicação de algo muito interessante, inclusive para os nossos dias, que é a fria interpretação, a interpretação sem sentimento, a interpretação sem uma contextualização, muitas vezes. Ele não coloca assim, não vês ao lado das torrentes engrossadas pelas tormentas, como as árvores flexíveis salvam-se inteiras e as que não podem dobrar-se são arrancadas com a raiz? Essas são as passagens. Isso aí eu entendo mais ou menos assim, como se você se adequar às normas das leis. As árvores flexíveis seriam o adequamento da população, do indivíduo,
O intérprete e a própria frieza do texto, né? Seriam arrancados, né? Seriam punidos, né? Exatamente. Eu acho que essa é uma das passagens mais poéticas assim da obra de Antígona, porque diz o seguinte: quando as árvores são flexíveis, elas se permitem dobrar, né, diante da correnteza, mas depois se levantam, né? Aquelas inflexíveis, elas terminam travando um cabo de guerra e a correnteza leva, porque elas não conseguem se dobrar, se movimentar de acordo com essa correnteza. Então, assim é um intérprete frio, que não considera também essa certa flexibilidade que se deve ter. E a gente viu já a introdução que o que a gente interpreta é texto, e a gente pode, a partir desse texto, enriquecer a norma jurídica dele decorrente, né? Veja que o próprio Creonte, ao longo da obra de Antígona, ele vai voltar atrás em relação à pena cabível. Logo no início da obra, da tragédia, ele disse que Antígona deve ser apedrejada até a morte. Depois ele disse, não, vamos fazer um enterro numa caverna pedregosa. E finalmente ele disse, não, vamos lá, eu vou salvá-la, vou tirar da caverna e vou liberá-la, né? Só que era muito tarde, certo? Bom, há também, e a gente não pode fugir disso, né, uma inegável, né, correlação da luta de Antígona com a própria defesa da mulher, né? Então aqui a gente vê muito bem representada nessa figura. Opa, nessa não. Nessa figura, certo? Que é justamente a representação de Antígona. Mais uma vez, você vê aí a Antígona olhando para o lado, né? O que é que isso tem a ver com o feminismo, com os feminismos, a própria postura de Antígona? Vejam, Antígona, ela vai de encontro de toda uma postura de opressão, de subjugação a que se submete a mulher em sua época, né? Então, vejam aqui, por exemplo, a visão da mulher para a época. Eu estou vendo aqui, pessoal, falta pouco tempo, né? São 9h56. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só terminar essa parte dos feminismos da mulher, e aí a gente fala sobre o texto na próxima aula, ok? Bom, vejam a ideia que Édipo tem da mulher. Vivem os dois, isso lá em Édipo e Colono, né? Veja, eu estou falando de Édipo, não estou falando nem de Creonte. Édipo, o pai de Antígona, já tinha essa visão dela, já tinha essa visão de mulher. Vivem os dois como se estivessem no Egito, onde os maridos ficam sentados em casa tecendo, enquanto as mulheres vão para a rua na luta para conseguir os alimentos. Ele estava falando mal dos filhos, né? Então, assim, não seja como lá no Egito, a mulher que tem que ir para a luta, né, quando na verdade isso é uma tarefa masculina. E mais adiante também ele: devo-lhes a vida e minha nutrição, pois elas se comportam como se fossem homens, falando agora das filhas, como se fossem homens em vez de mulheres, para ajudar-me em minha existência penosa. Porque as filhas terminaram o guiando, né, cego, como ele era, até Colono. Então, vejam, eles se comportam como se fossem homens, né? Então, assim, a mulher não serviria para isso. E em Édipo Rei também tem uma referência muito machista em relação às mulheres. Ela, vaidosa como são sempre as mulheres, né? Como se a vaidade fosse própria apenas da mulher. Veja, olha o que a Antígona representa. É uma mulher que vai se colocar contra uma autoridade sem nenhum exército. E termina saindo vencedora. Por mais que a morte a encontre, mas a contestação termina servindo como lição para o próprio Creonte mudar seu posicionamento. Antígona guia o pai, né, até Colono, e essa é uma passagem interessante também, Édipo e Colono, sem conhecer o casamento e à mercê em seu caminho de qualquer estuprador. Porque aquele caminho que a gente viu lá no Google Maps,
vocês imaginem isso há 2.500 anos, né? Os perigos a que se submetia qualquer pessoa, e ainda mais uma mulher, a caminhar por aquela senda, né? E a irmã de Antígona, Ismene, diz: e não nos esqueçamos de que somos mulheres, e por conseguinte não poderemos enfrentar só nós, os homens. Ou seja, Ismene assumia a postura de mulher submissa. Então, Antígona, não faça isso, pelo amor de Deus. A gente é mulher, a gente não pode enfrentar os homens como você quer enfrentar. E Antígona vai até o fim nessa missão. E já em Antígona, né, na obra de Antígona, a gente vê Creonte agora, não mais Édipo, mas Creonte reproduzindo a mesma visão da mulher, quando vai se confrontar com Antígona. Não me governará jamais mulher alguma enquanto eu conservar a vida. Ou então, pois homem não serei, ela, Antígona, será o homem, se esta vitória lhe couber sem punição. Ou seja, uma mulher vencer de mim, que sou governante de Tebas, mal menor seria cair vencido por um homem, escapando à triste fama de mais fraco que as mulheres. Coitado, né? Mal sabe que todos somos mais fracos. Caráter sórdido, submisso a uma mulher. Não tagareles tanto, escravo de mulher. Isso falando de Émon, né? Do filho que, segundo ele, estava sendo influenciado pela companheira, né? Pela noiva. Então vejam que a figura que é pintada da mulher é do maior desprezo, né? E contra tudo isso, Antígona vai se insurgir, não apenas em relação ao direito natural. Na próxima aula, então, pessoal, a gente vai dar continuidade à democracia ateniense. Talvez, pelo que eu estou me lembrando, foi justamente onde eu parei na aula lá de março, né? Professor, essa atividade que tem no cigarro, que está estipulada... A gente vai discutir sobre ela na aula da terça-feira que vem. Então a gente desconsidera. Não, a gente... Não, está o prazo lá até o dia 1º. Não, mas você não, veja, sim, a atividade do cigarro. A atividade do cigarro, ela já pode ser respondida. Por quê? Porque foi baseado nessa aula, não é isso? Então dá certo. Isso, exato, dá certo. Certo. Professor, em março você não chegou a dar não deu tempo de dar nada disso, não. Também não tem nada, não. Viu? Eu acho que não. Tu posso estar com outras turmas, né? Já são tantas turmas. Viu? Pessoal, obrigado pela paciência de ter permanecido até agora. A questão da presença. A presença vai ser daquela mesma maneira, fazendo atividade, né? Aí eu coloquei aí mais 2 dias, mas a partir de uma provocação da aula lá de introdução, talvez eu estenda, nas próximas atividades eu estenda um pouco mais, certo? Até a sexta-feira. Eu sei que muita gente se matriculou em 10, 15 disciplinas, e que sirva como lição, viu, pessoal? Mas eu agradeço, né? Vou só interromper aqui a gravação.